O computador é considerado uma máquina que faz e processa tudo o que pedimos. Foi criado em 5.500 a.C. na Mesopotâmia para ajudar a resolver os problemas matemáticos. A régua de cálculo foi fundada no início do século XVII por John Napier, fundador dos logaritmos. Blaise Pascal construiu uma máquina em 1642, com o intuito de somar e subtrair. Em 1672, Leibniz aperfeiçoou a máquina de Pascal e acrescentou a divisão e a multiplicação. Giuseppe Marie inventou um termo mecânico com a ideia de programar uma máquina. Charles criou a máquina diferencial e analítica, porém nunca foi finalizada pela falta de investimentos. Ada Augusta ajudou na construção da máquina analítica e é considerada a primeira programadora da história. Hermann Hollerith inventou a máquina capaz de processar cartões perfurados e transformar em informações. Howard inventou o primeiro computador eletromecânico. Ele pesava em torno de 70 toneladas, possuía 800 km de fiação, 70 metros de comprimento e 2 metros de altura. O ENIAC entrou em atividade em 1946. O EDIVAC foi criado em 1952, com o mesmo objetivo da criação do ENIAC. Em 1952, foi construído o computador MANIAC I e o UNIVAC II. A primeira geração dos computadores é de 1940 até 1952. A segunda geração é de 1952 a 1964. A terceira geração é de 1964 até 1971. A quarta geração é de 1971 até 1981. E a quinta geração é de 1981 até hoje. O software é uma série de comandos que são encaminhados para a memória RAM. É dividido em software do sistema e aplicativo. O objetivo das pastas é organizar o HD de acordo com a sua função. Todo arquivo é denominado qualquer informação gravada no HD. John construiu o primeiro computador para a venda, o UNIVAC I. O sistema operacional é o principal programa de um computador. Ele possibilita que o usuário utilize o hardware. Os principais sistemas operacionais são DOS, Unix, Linux, macOS e Windows. O DOS é o primeiro sistema desenvolvido pela Microsoft. Dominou o mercado entre 1981 e 1995. O Windows. Seu desenvolvimento começou em 1981, mas foi lançado apenas dia 20 de novembro de 1985. Existe dois, o software pago ou proprietário. O Linux foi criado a partir do Unix. Possui software pago ou de código aberto. A placa-mãe é responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador. O CPU é conhecido como cérebro do computador. Ele recebe, transforma, armazena e exibe as informações. Memórias são responsáveis por armazenar informações. São divididas em RAM, ROM, magnética e óptica. Memória RAM são apagadas quando se desliga o computador. Memória ROM não se apaga quando se desliga o computador. Memória magnética retém as informações através de atração e repulsão. A fita cassete, fita videocassete, disquete e HD. Memória óptica retém informações através de superfícies que possuem luz, como o CD e o Blu-ray. Chipset. O chipset é um grupo de chips divididos na placa-mãe, entre ponte norte e ponte sul. Barramento serve para simplificar o projeto do computador e diminuir o número de interconexões. Fonte de energia. Vem da energia elétrica da sua casa em corrente contínua e faz com que o computador funcione. Rede de computadores é o conjunto de computadores independentes e interconectados, trocam informações e compartilham recursos. Internet surgiu no auge da Guerra Fria, nos anos 60. Qualidade do sinal.
À medida em que os cabos vão seguindo, a sua força vai perdendo. Para isso, é preciso comprar um repetidor, para que amplie as forças do sinal. Escopo. O escopo determina como a rede é projetada e quais os componentes físicos usados na construção. Endereço IP é a identificação do dispositivo em rede pública ou privada. O IP é único dentro de uma única rede. O escopo é classificado em três: o LAN, o MAN e o WAN. O LAN conecta computadores localizados próximos uns dos outros. O MAN é o nome dado às redes que ocupam o perímetro de uma cidade. O WAN conecta vários computadores separados por uma distância maior, de um lado do mundo para o outro lado do mundo. Adaptadores de rede constituem a interface física entre o computador e o cabo de rede. Todos eles possuem um endereço único, que é incorporado ao chip na placa. Cabos de rede conecta computadores em uma rede e transporta os sinais entre eles. As três categorias do cabo de rede são par traçado, coaxial e fibra ótica.